dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto e nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está no livro de Levíticos, capítulo 6, verso 12 e verso 13, que diz: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa aqui foi as orientações de Moisés sobre as ofertas de holocausto que seriam diariamente apresentadas ao Senhor. Interessante que se você for ler aqui a história de Israel, você verá que o fogo não foi fabricado na terra. Deus, para poder aprovar o ministério sacerdotal de Arão e da sua família, Deus envia fogo sobre o primeiro altar que foi construído. E esse fogo não foi produzido por Arão. Arão montou o altar, Arão botou a lenha e Deus enviou esse fogo do céu. E a ordem de Deus não foi para Arão produzir fogo. A ordem de Deus foi clara para Arão e para os seus descendentes: mantenham a chama acesa. Não pode faltar fogo. Mas Deus já tinha mandado fogo, mas a obrigação do sacerdote era cada manhã pegar a lenha e adicionar ao fogo que Deus já tinha enviado, para que esse fogo não se apagasse. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver comigo e com você uma coisa, querido, que tudo aquilo que não é alimentado morre. Se você pega um cãozinho e coloca dentro de um quintal e você não coloca para ele água e não coloca para ele comida, dentro de pouco tempo ele vai morrer. Se você faz a mesma coisa com um pássaro, ele vai morrer. Se você pega uma árvore e você retira dela a energia solar, retira os nutrientes da terra e a água, ela vai morrer. Tudo aquilo que detém vida precisa de alimento para continuar existindo. E isso também é uma verdade absoluta quando fala da vida espiritual. O fogo de Deus em nós, ele só não se extinguirá se diariamente, constantemente, primariamente nós alimentarmos esse fogo. Eu, quando fazia faculdade, eu lembrei, quando eu preparava essa ministração, que na matéria de saúde e meio ambiente, segurança e meio ambiente, melhor, eu aprendi sobre algo chamado triângulo de fogo. Que para existir fogo é necessário 3 componentes: fontes de ignição, oxigênio e combustível. Para que haja qualquer tipo de fogo é necessário que essas 3 combinações existam. Alguma coisa que gere fonte de ignição, alguma coisa que seja um combustível e oxigênio. Por isso que quando nós vamos num posto de gasolina, existem plaquinhas lá dizendo que não pode fumar, que não pode abrir chama, que não pode utilizar celular. Por quê? Porque no posto de gasolina sempre há os gases dos combustíveis que ficam naquele ambiente. E é impossível também retirar o oxigênio dali. Então nós tiramos o quê? A fonte de ignição. Porque só combustível e só oxigênio não gera combustão. Precisa também ter uma fonte de ignição. A fonte de ignição do Espírito Deus enviou o Espírito Santo. E nós recebemos em nós essa chama, recebemos em nós essa ignição. Só que se não houver oxigênio, não houver combustível, essa chama irá se apagar. E eu quero dizer para você uma coisa muito séria e importante: Deus envia o fogo, só que Deus não coloca a lenha. Colocar a lenha é função e obrigação de cada sacerdote. E isso me traz uma verdade a mim e a você estarrecedora. Se o fogo de Deus se apaga na vida de um crente, a culpa não é de Deus. A culpa é do próprio sacerdote que não deu manutenção a esse fogo e não diariamente colocou lenha nele. É a obrigação nossa, querido. A vida de fé que eu não levo ela pelo meu irmão, eu levo ela por mim. A minha vida de oração não é pelo meu irmão, é por mim.
A minha vida de devoção diária não é pelo outro, é por mim. Porque se eu parar de colocar lenha diariamente nesse fogo, terrivelmente, dentro de pouco tempo, esse fogo vai se apagar. Lembra da churrasqueira? Se você tem um churrasco grande a fazer e você não recompõe o carvão que foi queimado, a churrasqueira vai apagar. O fogo, o calor que a churrasqueira está emitindo irá diminuir constantemente. A carne que deveria ser assada não será assada, ela ficará crua e ninguém poderá se alimentar. Por quê? Não foi falta de carne e não foi falta de oxigênio, mas foi falta de quê? De manutenção no combustível que estava fazendo aquele fogo permanecer. Quando você fala assim, eu estou me sentindo fraco, ou eu estou sentindo que o fogo está se apagando, não é culpa de Deus. Isso não é culpa do seu pastor, não é culpa do seu líder de célula. Isso é culpa de quem deixou de botar o fogo, de quem deixou de botar a lenha no fogo. E esse alguém somos nós. A palavra de Deus diz que Deus nos fez reino e sacerdotes. Cada um de nós hoje somos sacerdotes. E ninguém colocará lenha na sua fogueira, você que tem que colocar. Interessante que Moisés fala toda manhã. O sacerdote tinha a obrigação de cada manhã colocar lenha na fogueira. Por que cada manhã, pastor? Porque o reino de Deus precisa ser prioridade. Se nós não priorizarmos o reino de Deus, nós vamos ter dinheiro na conta, vamos ter saúde de sobra, mas sem a presença de Deus no fogo do Espírito Santo. Então, se você quer, querido, que a lenha, que o fogo esteja sempre queimando, você precisa colocar lenha. Eu quero dizer que lenha sobre o fogo da sua vida não é Instagram, não é Facebook, não é Netflix, não é bate-papo com os amigos. O que bota lenha no fogo do seu coração, na paixão de Deus, é palavra de Deus, oração e adoração. Se você quer ver o fogo de Deus queimando na sua vida, largue um pouco as redes sociais e vá para a palavra de Deus, vá para a oração, vá para o seu joelho, vá para a adoração. É porque é isso que vai dar manutenção ao fogo de Deus na sua vida. E eu te garanto que epidemia nenhuma vai paralisar um crente que tem a vida de oração e uma vida de devoção diária ao Filho de Deus. Coloque lenha, querido, e o seu fogo nunca, escute isso, nunca se apagará. Que Deus abençoe. Coloque lenha no fogo e você verá milagres de Deus. Em nome de Jesus.